Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. Inícios da ciência moderna. Pré-história da Revolução Científica do século XVII. Com Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Eu vou fazer referência a 5 autores, né? Aristóteles, que é o filósofo grego, né, do século IV a.C., a Roberto Grosseteste, que é um escolástico, digamos assim, né, do começo do século XIII, a Tomás de Aquino, que é talvez o mais conhecido dos autores medievais, né, nos meados do século XIII, a João Duns Scotus, no final do século XIII, e eu espero poder terminar lendo uma frase de Galileu. O espírito dessa minha fala se situa dentro do seguinte esquema. Até bastante recentemente era muito comum a gente encontrar pessoas que pensavam que a ciência moderna, ou assim chamada ciência moderna, começou com Galileu e ponto. Que o que houve antes ou estava tudo errado, ou simplesmente não houve nada. É claro que essa visão bastante simplificada e até simplista, né, já foi muito criticada e já foi muito revisada, né, para retomar uma célebre frase de Alexandre Poiré. Poiré diz num dos seus textos, né, de História da Ciência, ele diz que, sim, certamente no século XVII houve uma revolução científica, mas essa revolução foi preparada. Ela não aconteceu assim, como por uma espécie de passe de mágica, né, a partir de zero. Né? A ciência moderna não surgiu da cabeça de Galileu como Palas teria nascido da cabeça de Zeus. Eu vou tomar aqui apenas um tópico, né? Uma linha de consideração e tentar mostrar como é que, desde a Grécia Antiga, né, há uma reflexão ou há uma consideração desse problema que Galileu vai enfrentar, que é o do tratamento matemático das realidades do mundo da natureza, né, do mundo material. Então, por incrível que pareça, Aristóteles já menciona algumas disciplinas, ou algumas ciências, digamos assim, né, que tratam de coisas do mundo material, mas que utilizam um instrumental matemático. Aristóteles menciona essas disciplinas, seja na sua obra chamada Física, seja num texto em que ele trata especificamente do conhecimento científico, da ciência, os segundos analíticos. Então,
pelo menos nesses dois textos, Aristóteles enumera algumas disciplinas que, embora tendo como assunto de estudos coisas do nosso mundo material, coisas da natureza, elas usam um instrumental matemático. Elas usam demonstrações ou tiradas da aritmética ou tiradas da geometria. Quando os gregos falavam de matemática, e isso vai perdurar durante a Idade Média, se entende, em geral, essas duas disciplinas. A aritmética, que trata dos números, e a geometria, que trata das figuras. Quais são essas disciplinas de que Aristóteles fala? Aristóteles menciona principalmente três disciplinas: a astronomia, a óptica e a harmônica. A astronomia, que trata dos movimentos dos astros, né? A óptica, que trata de como as coisas são vistas ou aparecem para nós, e a teoria da harmonia, né? Que trata das relações entre os sons. Aristóteles, para dizer a verdade, não está muito interessado nessas disciplinas, né? Ele as menciona a propósito de outros assuntos. Por exemplo, no texto da física, o problema que Aristóteles tem em mente, o problema pelo qual ele está interessado, é justamente a distinção entre física e matemática. Isso, assim, sumariamente, Aristóteles diz, bom, aquilo de que o geômetra se ocupa, por exemplo, as formas, né, figuras, os corpos, né, são propriedades de coisas materiais. Mas quem trata dessas coisas materiais é o estudioso da natureza, o físico. Então parece que há aí uma comunidade de assuntos ou de temas de estudo, né, um embaralhamento, né, entre o matemático e o físico. E Aristóteles quer tirar a limpo esse problema. E é nesse contexto que ele é levado a mencionar essas disciplinas de que eu falei. Nos Segundos Analíticos, que é um texto de estudo do conhecimento científico, ele está interessado num outro problema. É porque, para Aristóteles, cada disciplina científica trata de um determinado tema, de um determinado assunto, e com um método próprio. E, portanto, nós não podemos transferir abordagens de uma ciência para uma outra. Para usar um exemplo que o próprio Aristóteles menciona, eu não posso demonstrar teoremas de aritmética recorrendo a métodos geométricos, nem vice-versa. Então, dentro desse contexto, Aristóteles é levado, de novo, a mencionar essas disciplinas, porque elas, obviamente, colocam um problema para ele, né? Então, como é que disciplinas que tratam de coisas materiais vão utilizar métodos aritméticos ou geométricos? E, nesse contexto, Aristóteles acrescenta às três disciplinas já mencionadas uma outra, talvez a prima pobre da família, a mecânica. É a prima pobre, como sempre, que vai fazer a revolução. A história do aristotelismo é, em boa parte, a história dos comentários do texto de Aristóteles. Os textos de Aristóteles foram objetos de comentários desde a Antiguidade Tardia, depois no mundo árabe e, finalmente, no Ocidente latino cristão, né? E continua até hoje a ser estudado, né? Talvez seja um dos filósofos mais estudados em toda a história da nossa cultura, Aristóteles. E ele recebeu tanto grandes elogios como também grandes críticas. E um paradoxo que está ligado a essa nossa história, da qual eu vou tentar relembrar apenas alguns pequenos episódios,
é que Aristóteles está no centro dessa história, né? E a revolução científica do século XVII vai se fazer, em boa parte, contra Aristóteles, mas Aristóteles fornece, de algum modo, as armas que vão ser usadas contra ele próprio, né? Para citar um outro conhecido pensador, né, um conhecido filósofo, né, Whitehead, né, Alfred North Whitehead. Whitehead diz, lá pelas tantas, num de seus textos, né, ele diz que Galileu deve muito mais a Aristóteles do que aparece na superfície dos seus diálogos. Galileu deve a Aristóteles a sua cabeça clara e ordenada. Então, eu vou pular de Aristóteles para Roberto Grosseteste, quer dizer, vou pular do século IV a.C. para o início do século XIII. O que acontece quando Grosseteste topa com os textos de Aristóteles? Grosseteste escreve o primeiro comentário da física no mundo latino e o primeiro comentário dos segundos analíticos no mundo latino, né? Eles são dois textos importantes por serem os primeiros e importantes também porque forneceram uma série de considerações ou de pontos de vista que vão permanecer posteriormente durante a Idade Média e mesmo além da Idade Média. Então, Grosseteste já está um pouco mais interessado naquelas disciplinas que Aristóteles mencionava por causa de outros assuntos. Por exemplo, Aristóteles não dispunha sequer de um nome próprio para designar a situação ou o estatuto dessas disciplinas. Grosseteste vai inventar, vai criar um nome próprio para essas disciplinas a partir de certas expressões que aparecem nos textos de Aristóteles. Aristóteles dizia simplesmente que, no caso dessas disciplinas, uma estava sob a outra. Por exemplo, a teoria da harmonia está sob a aritmética, ou a óptica está sob a geometria. Então, Grosseteste cria dois nomes. Ele diz que uma disciplina é subordinada ou subalternada e a outra é subordinante ou subalternante. Essa terminologia não está tal e qual nos textos de Aristóteles, é uma criação própria de Grosseteste. Mas mais do que isso, Grosseteste elabora já uma certa teoria para mostrar como aquilo de que a ótica se ocupa, ou aquilo de que a teoria da harmonia se ocupa, não é redutível pura e simplesmente seja a aritmética, seja a geometria. Então, nem a ótica é propriamente uma parte da geometria, nem a teoria da harmonia, a harmônica, é uma parte da aritmética. Ele diz, por que isso? Porque essa disciplina, ou essas disciplinas, a harmônica ou a ótica, elas acrescentam um elemento que é extrínseco àquilo que é tratado pela disciplina subordinante. De que trata a aritmética? Trata dos números, das propriedades dos números. Ora, a harmônica também, de uma certa maneira, trata de números. Mas não de números pura e simplesmente falando. Trata de números
enquanto presentes nos sons. Ou, na terminologia de Grosseteste, trata de números sonoros. Tá? Sonoro não é alguma coisa que pertence ao número enquanto tal. Para quem faz aritmética, pouco importa se o número é sonoro ou não sonoro. Né? Isso é uma característica extrínseca ao gênero número enquanto tal. A mesma coisa com a ótica. A ótica acrescenta àquilo que é tratado pela geometria, as linhas, por exemplo, um elemento extrínseco, quer dizer, um luminoso. Luminoso não é uma característica própria das linhas. Linhas se dividem em reta, curva, quebrada, né? Mas não em luminosa e não luminosa. Então, essa ideia de um elemento extrínseco acrescentado ao tema de estudos da disciplina superior para constituir o tema de estudo da disciplina subordinada, isso é uma ideia importantíssima de Grosseteste e que vai percorrer toda a história dessas disciplinas. Então, dito isso, eu passo a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai ser talvez aquele que apresenta pela primeira vez, de um modo articulado, uma teoria sobre essas disciplinas que Grosseteste chamou de subordinadas. Né? Tomás vai chamá-las de intermediárias. Por quê? Porque elas não são nem física, nem estudo da natureza em sentido estrito, nem puramente matemáticas, elas estão como que no meio. Estão ensanduichadas, né, aí, entre a matemática e a física. E Tomás caracteriza, durante toda a sua obra, né, do começo, dos textos mais antigos aos mais recentes, ele caracteriza essas disciplinas sempre da mesma maneira. Ele diz que elas são disciplinas que aplicam os princípios matemáticos às realidades físicas. Que aplicam os princípios matemáticos, da aritmética ou da geometria, a realidades materiais, a realidades que podem ser percebidas pelos sentidos. Né? Por isso, a realidades sensíveis. E Tomás retoma a ideia de Grosseteste de como é que você passa de uma disciplina para outra, da matemática em sentido estrito, geometria ou aritmética, para a disciplina subalternada ou subordinada. A ótica, a harmônica, a mecânica, a astronomia. Você passa justamente acrescentando um elemento extrínseco ao tema de estudos, ao gênero de coisas de que se ocupa a disciplina superior. E Tomás retoma também uma ideia que já aparecia em Aristóteles. Isso é um ponto que Aristóteles desenvolve um pouco mais detalhadamente, e que Grosseteste também já tinha retomado. A disciplina superior fornece uma explicação por que daquilo que a disciplina inferior explica apenas que. Há uma distinção entre saber que é assim e saber por que é assim. Eu posso saber perfeitamente que uma determinada comida faz mal, né? Mas não saber por que ela faz mal. Né? Tem que consultar um entendido no assunto. Né? Então, esse par de uma explicação que e por que vai ser aplicado, isso já estava em Aristóteles, retomado por Grosseteste, e Tomás desenvolve isso detalhadamente, né? Vai ser aplicado a
essa dupla de disciplinas, né? A disciplina matemática fornece o porquê daquilo que a disciplina subordinada explica que é assim, né? Tomás de Aquino usa um exemplo que é de uma certa, tem até um certo humor, se a gente quiser, né? Ele diz que o médico constata que as feridas circulares levam mais tempo para se curarem, né? Se você tiver uma incisão longitudinal, ela se fecha muito mais rapidamente, cicatriza mais rapidamente do que se for uma ferida circular. Mas que o geômetra explica por quê. Porque o círculo tem o seu perímetro, né, mais afastado uma parte da outra, né, do que uma incisão longitudinal ou uma figura triangular, né? Das figuras isoperimétricas, quer dizer, aquelas que têm o mesmo perímetro, a que tem a maior área é o círculo, né? Portanto, é mais difícil de se fechar. Tomás está interessado nessas disciplinas, não tanto porque ele fosse um cultor da astronomia, ou da ótica, ou da harmônica. Ele está interessado nessas disciplinas porque ele vê nelas uma espécie de modelo epistêmico, uma espécie de modelo de estilo de conhecimento que vai lhe permitir atribuir o título de ciência ao ensinamento cristão. Teologia nesse sentido do ensinamento cristão, né? Parece muito estranho, né? Como é que alguma coisa que é objeto de fé, né, que você aceita o ensinamento cristão, porque baseado no testemunho, né? Esse é objeto de fé. Então, como é que alguma coisa que é baseada na fé pode ser chamada de ciência, né? Parece um perfeito paradoxo, né? Então, Tomás vai dizer que é ciência assim como a harmônica ou a óptica ou a astronomia são ciências. O óptico não precisa demonstrar os teoremas de geometria que ele utiliza para construir a ótica. Ele pode perfeitamente aceitar aquilo que lhe diz o geômetra. Aliás, enquanto óptico, né, enquanto praticante, o profissional da ótica, ele não pode demonstrar os teoremas de geometria. Ele só pode demonstrá-los se tornar geômetra. Então, assim, a situação do ensinamento cristão, que nós aceitamos pela fé, ou que alguém pode aceitar pela fé, tem um parentesco com esse tipo de disciplinas, né? Nós aceitamos aquilo que nos é revelado, aquilo que nos é transmitido pela revelação, e é a partir desses princípios que nós construímos, ou que o ensinamento cristão mostra como certas proposições, ou certos dados, ou certos ensinamentos são dependentes de outros. Ele se serve da estrutura epistêmica dessas disciplinas para atribuir ao ensinamento cristão ou à teologia o epíteto de ciência. A proposta de Tomás de Aquino de se servir dessa estrutura epistêmica das ciências intermediárias, como ele chamou, para denominar o ensinamento cristão de científico, foi uma proposta que antes colheu críticas do que assentimento. Dom Visconti é um dos que vai criticar a proposta de Tomás. Mas, ao fazer essa crítica, Dom Visconti relembra um aspecto muito importante. Ele diz que essas disciplinas que Tomás chamou de intermediárias ou de subordinadas a disciplinas matemáticas, ou elas recebem os seus princípios de uma ciência que os demonstra, como, por exemplo, a ótica
recebe os seus princípios da geometria, a lei da reflexão, né? A lei elementar de ótica, né? Que todo mundo estudou aí no curso secundário, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Ou o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, num espelho, né? Essa lei ótica pode ser demonstrada recorrendo a um teorema de geometria. A gente pode recorrer a um teorema de semelhança de triângulos, né? Em triângulos semelhantes, os ângulos correspondentes são iguais. Então, recorrendo a esse teorema que é demonstrado pela geometria, pode-se demonstrar a lei da reflexão, né? Então, quanto a dizer, no caso de uma disciplina subordinada, como a ótica, que é subordinada à geometria, ou de uma ciência intermediária, na terminologia de Tomás, nessas disciplinas, ou elas recebem os seus princípios de uma ciência superior, que os demonstra, ou elas os estabelecem através de experimentos. Por exemplo, no caso da ótica, a ótica não precisa necessariamente pedir que a geometria lhe forneça um teorema para ela demonstrar a lei da reflexão. Ela pode estabelecer a lei da reflexão por meio de um experimento. Então, recolhendo todos esses dados, eu termino lendo uma frase de Galileu. Então, Galileu, nos discursos sobre duas novas ciências, que é a grande obra de mecânica de Galileu, né? É uma obra, num certo sentido, talvez mais importante do que o diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo. O diálogo, certamente, é uma obra muito mais apaixonante do que os discursos. É uma obra que, além de ser uma obra científica, é também uma obra pedagógica, é uma obra de propaganda. Mas os discursos são, certamente, muito mais fundamentados e muito mais argumentados, e nesse sentido eles constituem uma base talvez até mais importante para a chamada ciência moderna do que o diálogo. É uma frase que aparece na introdução da conhecida experiência de Galileu com o plano inclinado, né? Para demonstrar a lei da queda dos corpos. É um trecho dialogado, né? E Simplício, que representa os aristotélicos, né? Ou a ciência tradicional, ele diz, olha, será que não pode apresentar aí uma experiência? Porque esses raciocínios matemáticos isso me atrapalham um pouco, né? Eu não consigo seguir isso direito, né? Então, Salviati, que é o representante de Galileu, toma a palavra e diz o seguinte: vós, quer dizer, o Simplício, né, como verdadeiro cientista, fazeis um pedido muito razoável. E assim se costuma e convém, notem agora a expressão, nas ciências que aplicam às conclusões naturais as demonstrações matemáticas. Como os ópticos, os mecânicos, os acústicos. Ele acabou de usar a definição canônica das ciências intermediárias, tal como Tomás a formulou. O interessante aqui é que ele coloca a ótica em primeiro lugar na lista. Porque o que ele vai dizer em seguida foi praticado, sobretudo, no domínio da ótica, né? Então retomando essa frase, né? E assim se costuma e convém nas ciências que aplicam às conclusões naturais as demonstrações matemáticas, como se vê com os óticos, os astrônomos, os mecânicos, os acústicos e outros, os quais confirmam com experiências sensíveis os seus princípios, que são os fundamentos
de toda a estrutura subsequente. Tá? Essa frase de Galileu, pode, assim, eu a li durante muitos anos como uma frase absolutamente neutra, e só pouco a pouco é que eu comecei a perceber, né, pode ser que seja uma perfeita ilusão, talvez uma ilusão de ótica, né? Pode ser uma perfeita ilusão minha, né? Como nessa frase está condensado toda uma história dessas disciplinas ou do problema da aplicação da matemática ao mundo físico, né? Essa frase a gente só entende em toda a sua extensão ou em toda a sua profundidade, se quisermos, se nós tivermos em conta uma longa história que começa na Grécia e que termina em Galileu.